E o Milei conseguiu mais uma enorme vitória lá na Argentina com a aprovação da reforma trabalhista dele, né? Lembrando que o Milei está muito bem lá, na última eleição ele conseguiu uma maioria favorável na Câmara, né? O Senado, ele conseguiu também um número significativo de senadores, mas ainda não tem uma maioria folgada no Senado. Então isso só mostra como que foi um grande acontecimento. Ele conseguiu aprovar a reforma trabalhista dele. É lógico, evidentemente, os sindicatos estão protestando, porque vocês sabem, sindicatos se sentem ameaçados toda vez que tem reformas trabalhistas positivas que facilitam os empregados a negociarem com o patrão. O sindicato não gosta disso. Tem, não, eu, o sindicato que vou negociar por você. Por quê? Porque o sindicato vai usar a negociação para ganhar dinheiro para o sindicato, não para o trabalhador, né? Então, os sindicatos sempre veem esse tipo de permissão para negociação direta entre patrão e empregado como uma coisa ruim, né? O fato é que a reforma trabalhista do Milei é ótima, é excelente. Estão inventando um monte de mentira. Ah, que tem que trabalhar 12 horas por dia e não sei o que lá. Para com isso, meu amigo. Eles estão falando, o que tem, na verdade, é autorização para isso, que, diga-se de passagem, tem no Brasil também, tá? O que acontece lá na Argentina é o mesmo sistema de banco de horas que existe no Brasil aqui. Você pode trabalhar 12 horas num dia e compensar em outros com banco de horas. Não é assim que funciona no Brasil? Então, foi isso que eles aprovaram lá na Argentina. É a mesma coisa. Pode até 12 horas, mas o total na semana continua sendo 48 horas no máximo por semana, e o mecanismo de compensação de banco de horas, como é aqui no Brasil, né? Vamos entender então como é que é essa reforma, tem outras coisas também, tá? Vamos entender como é que é essa reforma aqui do Milei, o quão positivo ela é. Ela traz muitas coisas que a reforma do Temer trouxe, mas que infelizmente muitas delas o STF voltou atrás, né? E o resultado que aqui no Brasil ninguém mais trabalha CLT, a verdade é essa, né? O pessoal está abandonando por conta dessas idiotices, desse pessoal, ilusão de achar que sindicato resolve alguma coisa, que sindicato dá direito para os trabalhadores. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Javier Milei, o Ancap lendário, Reino Unido do Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Foi uma vitória maiúscula do Milei, porque como eu falei, na Câmara ele agora até tem uma maioria tranquila, mas no Senado ele não tem mais essa maioria, ele ainda não tem essa maioria tranquila. Ele está melhorando, tá? Da mesma forma que acontece aqui no Brasil, o Senado na Argentina ele é renovado mais lentamente. Então, ele ainda tem muita gente da época peronista, muita gente da época da Cristina Kirchner e coisa e tal. Então, o Milei ainda tem dificuldades no Senado. No entanto, ele conseguiu aprovar essa reforma que já tinha sido aprovada na Câmara. É lógico, teve muito protesto de sindicalistas, sindicalistas chorando, né? Ou seja, cara, se tem sindicalista chorando, é porque tá bom a coisa, é porque é boa a coisa. Pode ter certeza. Sindicalista hoje em dia só atrapalha os trabalhadores, só atrapalha todo mundo, né? É a reforma mais importante dos últimos 50 anos, destacou a senadora Patrícia Bullrich, que é líder do bloco do partido La Liberdade Avança, que é o partido do Milei, né? Então, aqui, ó, por volta da 1h30 da madrugada, os senadores aprovaram preliminarmente a proposta por 42 votos a favor e 30 contra, após 13 horas de debate. O resultado deu uma vitória inicial a Milei. Depois disso, eles acabaram aprovando definitivamente isso daí, né? Teve protesto nas ruas, evidentemente, sindicalista é isso, né? Igual os daqui, os sindicalistas de lá, aqui, ó. Reforma trabalhista ampla de Milei acirra confrontos com sindicatos na Argentina. Olha que beleza. Se sindicato não está gostando é porque a coisa é boa, com certeza, né? Aqui, ó, projeto em discussão no Senado, já foi aprovado, tá? Não está mais em discussão não. Restringe greves e amplia regras de demissão sem justa causa. Sempre pode demitir sem justa causa, felizmente, né? Mas você paga uma multa aqui no Brasil nesse caso. Lá na Argentina eles estão também fazendo alguma coisa similar assim, de sempre poder demitir sem justa causa. O governo libertário do presidente argentino Milei colocou uma reforma trabalhista radical no centro de sua estratégia para atrair investimentos e reativar o crescimento, criando um conflito com poderosos sindicatos no país. De novo, se os sindicatos estão tristes, eu estou feliz. Sindicato é sempre um atraso para qualquer país. Veja, eu, como libertário, sou a favor da livre associação. Você pode se associar,
Pode formar sindicatos, pode formar o que você quiser, é direito seu fazer isso. O ponto que eu digo é, os sindicatos, como eles existem hoje, é basicamente uma repartição pública de pelego que só quer ganhar dinheiro em cima de trabalhador. O problema não é o conceito do sindicato, o problema são os sindicatos como eles existem hoje, que é um monte de gente que só quer ganhar dinheiro em cima de trabalhador com ambição política e coisa e tal. Ninguém ali está interessado mesmo em fazer o trabalhador, focar no trabalhador em si, né? Então, aqui está falando aí que ainda vai discutir, que o Senado argentino deve começar a discutir o projeto na quarta-feira. Já aprovou o projeto, já está aprovado, felizmente, né? Aqui, ó, o pessoal do ICL Notícias, a esquerdaiada tá uma arara, não pode, é muito ruim. Olha só o que diz aqui o senhor Eber. Eber diz o seguinte, Eber Bruto, diz o seguinte, em 10 anos veremos o fracasso da Argentina e o sucesso do Brasil, caso o Brasil continue sendo governado pelo PT. Ai, caralho, que coisa. Brasileiros com nível de vida muito superior ao da Argentina e até mesmo superior ao do Uruguai. O que não vai acontecer. Aí tá dizendo aqui as lorotas que o pessoal tem falado aqui no Brasil, né? Jornada de trabalho de 12 horas. Não é jornada de trabalho de 12 horas. É jornada de trabalho de até 12 horas, como é no Brasil, diga-se de passagem, de empregados sujeitos ao banco de horas. Você pode trabalhar até 12 horas num dia, desde que você compense na mesma semana. Então você vai ter uma compensação. Você trabalha mais num dia e menos no outro, né? É banco de horas, é como já existe aqui no Brasil em muitas empresas por aí. Novidade nenhuma. Não, você não pode trabalhar, não é para trabalhar 12 horas todo dia. Mas vocês sabem, a esquerda não está nem aí para a verdade, eles não querem explicar as coisas, eles querem criar um espantalho para bater, né? Fim de horas extras remuneradas. É o banco de horas, é a mesma coisa. Por quê? Como é que funciona o banco de horas? Você trabalha mais no dia e trabalha menos no outro, compensa uma hora pela outra. Como é que eles anunciam isso aqui? Fim das horas extras remuneradas, exatamente como já é no Brasil. No Brasil também quem trabalha com banco de horas sabe como é que é. Você trabalhou 2 horas a mais num dia, você não vai receber essas horas em dinheiro, não tem mais a hora extra remunerada. Você vai poder compensar num outro dia trabalhando 2 horas a menos. Cara, isso é ótimo. Você, né, pode fazer o seu tempo, você pode um dia tirar um dia sem trabalhar nada e compensar nos outros dias da semana. Desde que ao longo da semana você cumpra todas as horas que você comprometeu com o seu patrão. Se você trabalhar mais num dia, menos no outro, não tem problema. O máximo é 12 horas. Mais de 12 horas não pode. Nem compensando não pode mais do que 12 horas. O que eu acho um absurdo. Durante a minha vida inteira eu sempre trabalhei 16 horas por dia e não vejo problema nenhum nisso. E funciona muito bem. E, mas é muito complicado. Não é complicado não. É só querer trabalhar, né? É só trabalhar no que você gosta. Não tem problema. Aqui, ó. Fim de pagamentos por dias afastados por atestados médicos. Não, de novo, é limitação disso. E diga-se de passagem, né? Aqui nos Estados Unidos tem isso também, você sabe, né? Mesmo com licença médica, você tem um direito a alguns dias de afastamento, né? Não é igual no Brasil que o pessoal fica enchendo a sala do SUS para pegar atestado médico porque não quer trabalhar, né? Então, tem limitação, realmente, botaram limitação nisso daí. Fim das férias de 30 dias. Não é fim das férias de 30 dias. É permissão para você negociar e vender suas férias. Aqui no Brasil você também pode vender parte de suas férias. Eu acho que podia vender mais. Eu vendi minhas férias o tempo todo. Sempre que eu trabalhava eu vendia férias. Eu sempre achei que 30 dias de férias é muito... Pô, não dá para ficar 30 dias sem trabalhar. Pô, é muita distância do trabalho para isso. Enfim, mas, de novo, você não é obrigado a isso. Você pode negociar com o seu patrão isso, né? E aí o pessoal fica com esse papo assim, mas o empregado não tem como negociar com o patrão, o empregado é um débil mental totalmente incapacitado, incapaz de negociar com o patrão. Meu amigo, se você é um débil mental incapacitado, incapaz de negociar, o problema é seu, não é do patrão, não é do Estado, não é da sociedade, não é de nada, é seu, pô, dá um jeito de melhorar na sua vida aí, né? E a arma que o empregado tem para negociar com o patrão é pedir demissão. O patrão não quer me dar férias. Beleza, pede demissão e pronto, e vai embora, cara. Que negócio é esse? Que porra é essa? Né? Aqui, ó. No final, a verdade é isso daqui. Ó. Tem aqui também, está em espanhol aqui a reforma laboral, o que exatamente foi aprovado no Senado. Mas aqui também tem uma definição muito boa aqui no site da CT. Aqui, ó, foi aprovado por 42 a 30, então aprovado com uma certa folga isso daqui, né? Redução drástica do imposto sindical. O trabalhador pagava entre 2% a 4% do seu salário permanentemente para algum sindicato inútil, igual tinha no Brasil, né? Agora será 2% por 2 anos.
sendo que o cara pode sair a qualquer momento. Exatamente como é no Brasil agora, olha que beleza, né? É o que eu falo para vocês, o pessoal está dizendo que o Brasil agora está com desemprego baixo e coisa e tal, é exatamente por causa da reforma trabalhista do Temer, meu amigo. É isso que diminuiu o desemprego no Brasil. Aqui, ó, fim da indústria do processo. A Argentina tem uma das maiores taxas de litigância trabalhista, 300 mil processos por ano. E eles querem agora cortar, eles estão fazendo o quê? A mesma coisa que a reforma do Temer. Eles estão permitindo que, se o empregado entrar na justiça à toa, ele pode ser culpado e pode ter que pagar. É o que eu falo para vocês, é um erro essa ideia de justiça gratuita. Essa coisa que acontece aqui no Brasil, tanto na questão trabalhista quanto na questão consumerista, que a pessoa pode entrar com um processo, se perder não perde nada, então eu vou entrar com um processo, vou processar, vai que eu ganho. Se eu não perder, eu não perco nada. Vai que eu ganho alguma coisa. Isso incentiva as pessoas a entrarem com um processo sem nenhum sentido, para tentar, para joga um verde, vai que cola, né? E isso acaba sendo custo para a empresa, custo para a justiça, custo para a sociedade, insegurança jurídica, um monte de problema. Tem que ter custo. Se a pessoa foi sacaneada pelo patrão, ela tem que entrar na justiça mesmo. A justiça tem que estar aí para isso, para proteger ela. Se foi sacaneada, entra na justiça, vai receber indenização e coisa e tal. Agora, se não foi sacaneada, ou se não acha que não, talvez tem que puxar, a pessoa tem que pensar para lembrar se foi sacaneada, porque não foi sacaneada, porra. E aí o pessoal fica nisso, né? Fica tentando buscar alguma coisa para dizer que foi sacaneado pelo patrão para entrar na justiça. Lembra agora que se o juiz considerar que aquilo ali não foi uma sacanagem de fato, você vai ter que pagar para o seu patrão, vai ter que restituir o valor dos advogados dele. É como deveria ser aqui no Brasil. Infelizmente, essa parte da reforma trabalhista do Temer, o STF derrubou, o que é um absurdo, porque, de novo, voltou a ter um monte de processo na justiça trabalhista. Só não tem mais processo na justiça trabalhista, por quê? Porque as pessoas não estão trabalhando mais CLT no Brasil, né? Aqui, ó, multa de demissão, maior facilidade de aprovar demissão por justa causa, e onde não existe multa de demissão. E sem justa causa, a multa agora é só 1 mês de salário habitual por ano trabalhado. Olha só, igualzinho a FGTS no Brasil, igualzinho a multa de FGTS no Brasil. É um mês de salário por ano trabalhado, né? Maior período probatório para funcionários. Você pode contratar agora um funcionário por 12 meses em período de experiência. Ou seja, se você tiver que demitir nesse período de experiência, não tem nada. Você demite a hora que quiser no período de experiência, né? Empregadores tinham medo de contratar porque depois do 3º mês o custo de demissão explodia. Agora o patrão pode contratar porque ele tem um período de experiência muito maior, né? Negociação coletiva. Acordos coletivos de funcionários de uma empresa com a empresa prevalecem sobre convenções sindicais. Isso também é outra coisa que tinha na reforma tributária, na reforma trabalhista do Temer e que foi derrubada pelo STF, infelizmente. Horas de trabalho. Aqui a esquerda resolveu mentir com força e dizer que agora são jornadas de trabalho de 12 horas. Não são. As jornadas são limitadas a 48 horas semanais, no máximo, mas o empregado pode negociar uma jornada de 12 horas se respeitar um descanso de 12 horas em seguida, o que nos leva a banco de horas. Antes, horas acima de jornada de 8 a 9 horas eram obrigatoriamente pagas como horas extras. Ou seja, os empregadores não permitiam fazer hora extra e ponto final. Agora, eles podem fazer horas extras, podem negociar, ao invés de fazer hora extra, pode compensar no outro dia e resolve-se o problema, né? Então, realmente, uma ótima proposta, já foi aprovada pelo Senado, então só falta agora a sanção do Milei, vai ser sancionado e está ótimo, né? Excelente notícia para a Argentina e para o pessoal. Está aqui as imagens da aprovação aí. É lógico, os sindicatos ficaram chateadíssimos com isso, mas é bom para toda a sociedade argentina, né? Teve uma outra notícia aqui também, olha só. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou a diminuição da idade de imputabilidade penal, de inimputabilidade penal para 14 anos. Era 16 anos na Argentina, caiu para 14 anos, né? Aqui no Brasil tem gente que quer baixar de 18 para 16 anos e não pode baixar, né, coisa de inimputabilidade penal, né? Ou seja, a possibilidade de você ser preso por um crime, né? Então caiu lá na Argentina para 14 anos. É uma outra pauta que o pessoal gosta muito por aqui e a Argentina já está avançando nisso daí. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.